Olá a todos, meu nome é Louise Barbosa Palma, eu sou graduanda em nutrição pela URGS, eu tenho experiência tanto na pesquisa quanto na extensão dentro da universidade. Atualmente eu trabalho com a Tamara Chazan na Alimentas, como estagiária, e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o estigma do peso na nutrição contemporânea. Então, o que é esse estigma do peso, né? O estigma está relacionado a uma desvalorização social em relação ao peso que a pessoa tem, nesse caso, porque o estigma pode ser relacionado a outras coisas também, e ele está muito associado ao excesso de peso ou obesidade especificamente, certo? Nesse contexto, nós temos também a gordofobia, e a gordofobia ela é utilizada para denominar o preconceito, a estigmatização e a aversão englobados por meio de uma opressão estrutural que atinge as pessoas gordas na sociedade. Então, num conceito mais simples, a gordofobia seria uma aversão a pessoas gordas. No entanto, as pessoas gordas elas estão sempre em sofrimento, porque elas vivem em um ambiente que não é inclusivo para elas. Ou seja, elas não conseguem comprar roupas, elas não conseguem assentos em lugares públicos que sejam confortáveis ou que elas caibam, elas não conseguem poltronas em aviões e às vezes elas não conseguem nem passar por portas porque são muito estreitas. Então elas têm diversos problemas de mobilidade muitas vezes, né? Inclusive na coleta do ônibus, na catraca, né? E são momentos de muito constrangimento para essas pessoas. Além disso, essas pessoas são vistas como preguiçosas, relaxadas, lentas, menos esforçadas e com menor força de vontade, o que muitas vezes não é algo real, é algo muito mais do imaginário das pessoas gordofóbicas. Além disso, o estigma do peso e a gordofobia, eles aparecem em diferentes ambientes, ou seja, na mídia impressa, aparece na questão de revistas que pregam por uma magreza excessiva e também na mídia digital, onde não tem uma representatividade das pessoas gordas, né? Além disso, ocorre uma estigmatização dentro do consultório médico ou de hospitais, né? Onde a pessoa gorda ela é culpada pelo seu peso e muitas vezes ela não tem um tratamento digno. Além disso, ocorre também estigmatização dentro da família, em que a pessoa gorda ela acaba às vezes sendo até motivo de chacota dentro da família, né, como uma pessoa mais relaxada, uma pessoa que não sabe comer. Então tem todo um peso, né, todo um estigma em cima da pessoa gorda. Além de ela também sofrer a gordofobia nos ambientes sociais, né, de socialização com amigos. E, enfim, né, são N locais que a pessoa gorda pode sofrer esse estigma. Aqui eu trouxe um conceito que Humberto Eco traz no livro História da Beleza, trazendo o belo como sinônimo de aquilo que é bom. Então tem o seguinte trecho, né? Se, no entanto, julgarmos com base em nossa experiência cotidiana, tendemos a definir como bom aquilo que não somente nos agrada, mas que também gostaríamos de ter. Então, atualmente, a gente acaba vendo aquela magreza extrema como aquilo que é bom e aquilo que a gente gostaria de ter, mas isso não é bem uma verdade, né? Isso talvez seja muito mais nos imposto por mídia, redes sociais, né? Enfim. Então, na atualidade, a associação de corpos magros ao sucesso, ao controle, aceitação e felicidade. Então, isso acaba sendo o que as pessoas querem ter, né? E às vezes isso não é uma verdade, né? O corpo magro, a gente não sabe como ele chegou àquela magreza. Às vezes é por uma dieta muito restritiva, por exercício físico extenuante, então a gente não sabe o que está por trás disso, mas ainda existe a associação ao sucesso, à felicidade, entre outros aditivos. Aqui tem uma exemplificação de corpos que seriam taxados como fora do padrão de beleza, né? Mas que, na verdade, eles também têm a sua beleza, né? São corpos diversos, corpos que merecem respeito e um tratamento digno, dentro da questão da saúde, principalmente, né?
e aqui são corpos que seriam dentro do padrão de beleza. Então, é aquele corpo que ele é magro, mas ele é muito atlético também. E às vezes é muito difícil de chegar nesse corpo, né? Com uma rotina com mais trabalho, enfim, mais sedentária também. Às vezes precisa de muito mais esforço do que parece ser. Então, o que é esse padrão de beleza, né? Aqui tem um conceito de que o padrão de beleza corporal seria um conjunto de características que um corpo deveria apresentar para ser considerado como bela por um determinado grupo de indivíduos. Então, é como se alguns indivíduos entrassem em um consenso e dissessem: bom, aquilo ali é belo, e assim será. E ao longo da história da humanidade, nós já passamos por diversos padrões de belezas diferentes. O que hoje nós temos como a magreza e um corpo mais atlético como um padrão de beleza, já antes não era. E, enfim, e isso não significa que a gente não deva valorizar hoje os corpos que fogem desse padrão. Então, é importante ter em mente que todos os corpos têm a sua beleza. Todos os corpos são bonitos, sim, mesmo que seja um corpo gordo. E isso não é romantizar a obesidade, isso não é dizer para as pessoas que elas sejam gordas, né? Isso é uma forma de sair um pouco desse padrão, até porque o padrão é mutável. Então, o que é considerado belo hoje pode não ser considerado belo amanhã, né? Inclusive, o corpo gordo já foi considerado como um padrão de beleza. Até o século XVII, o corpo gordo ele mostrava um sinal de fartura, de saúde, de fertilidade, de riqueza, enquanto o corpo magro ele era associado à falta de saúde, pouca beleza e pobreza. A partir do século XVIII, então, houve uma mudança sobre a percepção de gordura, tanto no quesito gordura corporal, a gordura estética, né, quanto no quesito alimentar. Então, aqui eu trouxe para ilustrar um quadro que são as três graças, que elas são mulheres mais gordas, né, que hoje não estariam dentro do nosso padrão de beleza, mas que sim, já foram no século XVII consideradas como um padrão de beleza, sim. Então, as pesquisas sobre gordofobia, elas são mais recentes do que outras pesquisas sobre opressão, como o racismo, como o machismo. Então, é muito mais novo se falar de gordofobia, né? Isso também se deve ao fato de a gordofobia ter sido uma opressão institucionalizada e legitimada mais recentemente, enquanto as outras opressões elas têm uma história mais longa de institucionalização e legitimação. Então, para muitas pessoas pode ser algo novo, assim, ouvir falar sobre a gordofobia e que ela de fato existe, principalmente no meio da saúde, né? Existe uma culpabilização da pessoa gorda referente ao seu peso. Então, o estigma da obesidade ele tem um efeito negativo na saúde mental e também na saúde física das pessoas obesas e pode evitar cuidados de saúde por elas mesmas e fazer com que elas interrompam algum tratamento que elas estejam fazendo em função dessa falta de empatia dos profissionais. Existem algumas evidências que sugerem que simplesmente conversar com o paciente sobre obesidade já pode levar à perda de peso, o que também já mostra benefícios para a saúde. E o estigma do peso, então, é uma questão que está sendo abordada mundialmente, né? Não é só aqui no Brasil. Então, tem se falado muito, inclusive pelo fato de a obesidade estar aumentando, né? E, enfim, as dietas não funcionarem de uma forma tão a longo prazo, né? Então, por isso tem se discutido bastante sobre o estigma do peso, porque as pessoas também merecem um tratamento digno. Nós, como futuros nutricionistas ou nutricionistas, somos profissionais da saúde, né? Então, a OMS traz o conceito de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Então, eu sublinhei aqui, né, eu grifei aqui, que é um completo bem-estar físico, mental e social. Então, a questão mental também está incluída nesse contexto.
e muitas vezes os nutricionistas, principalmente, eles não, parece que não respeitam muito isso quando querem que um paciente emagreça a qualquer custo, com uma dieta muito restritiva, culpabilizando esse paciente, né? E a saúde, o papel do nutricionista não é emagrecer pessoas, é cuidar também da saúde física, da saúde mental e também da saúde social, respeitando o contexto da pessoa, né? Então, temos uma atribuição maior do que emagrecer pessoas, como nutricionistas. Além disso, tem o Código de Ética do Nutricionista, que, enfim, peguei alguns artigos dele, dizendo que é vedado ao nutricionista praticar atos que caracterizem agressão, assédio, a humilhação, a discriminação, a intimidação ou perseguição por qualquer motivo contra qualquer pessoa. E isso acaba ocorrendo, às vezes, né? Alguns nutricionistas sequer se dão conta que estão humilhando a pessoa que vive com obesidade e discriminando ela no momento em que falam que é só fechar a boca e parar de comer, é gorda porque quer, é gorda porque tem falta de vontade, e não é bem assim, né? E no nosso código de ética, isso mostra que não deveríamos tratar as pessoas dessa forma. Além disso, tem esse outro artigo aqui, que fala que é dever do nutricionista adequar condutas e práticas profissionais às necessidades dos indivíduos, coletividades e serviços visando a promoção da saúde. E então a gente tem que adequar as nossas práticas pensando necessariamente nas necessidades dos indivíduos, né? Então não é dar uma meta de peso que seja praticamente inalcançável para o paciente. É respeitar ele, é respeitar que algumas pessoas podem ir de uma forma mais lenta e contextualizando isso, né, visando a promoção da saúde da pessoa e não o emagrecimento. Aí eu trouxe aqui um artigo que fala do preconceito relacionado ao peso na conduta nutricional, um estudo com estudantes de nutrição. Então, esse estudo mostra que desde a graduação nós já temos atitudes preconceituosas em relação a pessoas que vivem com obesidade. Ele tem como objetivo observar a existência de preconceito em relação aos indivíduos vivendo com obesidade pelos estudantes de nutrição, por meio de análise da influência de peso corporal do indivíduo nas condutas nutricionais, percepções e avaliação de aspectos de saúde em um caso hipotético de intolerância à lactose. Então, eram dois homens, um com um IMC adequado, né, um peso adequado, outro homem vivendo com obesidade, uma mulher com o peso adequado e uma mulher obesa. E todos eles, nesse caso, comiam a mesma quantidade de comida, né? Era tanto para carboidrato, a mesma quantidade, lipídios e proteínas, tudo exatamente igual. E as conclusões do estudo mostram que sim, existe preconceito em relação ao peso e aos indivíduos vivendo com obesidade entre os estudantes de nutrição. Isso entra de acordo com os estudos internacionais, e também que o sexo influenciou a percepção dos estudantes. As avaliações e atitudes foram piores para a mulher com obesidade. Então, acaba se tendo um olhar de que talvez essa pessoa vivendo com obesidade não cumpra o que foi acordado, né, dentro de uma consulta, ou que talvez haja um subrelato dela. E, enfim, se o peso corporal de um paciente hipotético influencia a percepção e avaliação do seu estado de saúde e condutas terapêuticas, o estudo recomenda que o tema da obesidade seja mais incluído nos cursos de graduação e também nos espaços de educação de profissionais da saúde. Então, esse estudo reflete que desde muito novos na graduação, né, dentro da nutrição, a gente tem essa cabeça de que as pessoas gordas são mais preguiçosas, de que as pessoas gordas não fazem o que foi acordado, entre outras coisas, né? E se não há se pensa sobre o assunto, né? Se não se coloca em xeque essas verdades, isso se perpetua por toda a vida profissional, né? Aqui eu trouxe outro artigo
que ele fala, é um artigo da Lancet, ele é bem recente, desse ano agora. Ele traz um consenso sobre a importância da linguagem e o engajamento entre o profissional da saúde e a pessoa vivendo com obesidade. Tá? É um consenso. E o objetivo, então, é melhorar o envolvimento dessas pessoas com serviços de saúde e garantir que elas não contribuam para a piora do problema, mas que assumam um papel de alívio do estigma da obesidade nos sistemas de saúde. Então, o primeiro passo para combater o estigma é acertar a conversa, né, entre o profissional da saúde e a pessoa vivendo com obesidade, e também nos encontros clínicos entre um serviço de saúde profissional, que seria a questão da multiprofissionalidade, né, não só o nutricionista, com a pessoa vivendo com obesidade. Então, mecanismos potenciais pelos quais o estigma relacionado ao peso pode perpetuar a obesidade e contribuir para os resultados adversos à saúde associados à obesidade. Então, ocorre preconceito, discriminação, e aí, nesse sentido, ocorrem respostas comportamentais e fisiológicas. Então, a pessoa se sente mais deprimida, às vezes se sente mais ansiosa, ela acaba tentando fazer restrições calóricas, ou então acaba tendo compulsões alimentares, ocorre o ganho de peso, e nisso ocorre a baixa autoestima devido à percepção da imagem corporal. E um outro caminho é a desconfiança nos serviços de saúde, né? As pessoas não se sentem à vontade para procurar um serviço de saúde, o que também leva a baixa autoestima devido à percepção da imagem corporal. Aqui, esse artigo traz princípios gerais para a comunicação entre um profissional de saúde e uma pessoa vivendo com obesidade para reduzir o estigma e melhorar o bem-estar do indivíduo. Então, o primeiro ponto é que o profissional seja positivo, que ele se concentre nos ganhos que podem ser alcançados pelo controle de peso, ao invés dos potenciais efeitos negativos em não abordar a obesidade. Então, tratar os ganhos que o paciente teve ao longo das consultas e não focar tanto no peso, né? Seria mais ou menos isso. Ser prestativo e solidário. Então, orientar as pessoas vivendo com obesidade para obter mais informações de serviços locais. Então, isso vai no sentido de melhorar a procura dessa pessoa pelos serviços de saúde, né? Porque a pessoa se sente mal em procurar esses serviços, em função do estigma, em função de colocar toda uma culpabilidade em cima da pessoa vivendo com obesidade, né? Então, nós, como profissionais da saúde, estimularmos que essa pessoa procure outros serviços de saúde e serviços locais, né? Reconhecer que há muitas rotas para perda de peso, e que o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Isso é importante também dizer, né? Porque muitas pessoas tentam fazer dietas malucas e, enfim, ou então querem pegar a dieta que foi dada para algum conhecido e deu certo, mas para eles podem não funcionar. Além disso, estar ciente da comunicação não verbal. Falar sobre obesidade não é algo muito fácil para algumas pessoas. Então, garantir que a linguagem corporal reconheça essa dificuldade e envolvendo de maneira que seria considerada apropriada para qualquer outra doença. Então, acho que nesse sentido seria ser mais empático com o teu paciente, né? Tentar sentir, entender a dor que o paciente tem quando ele procura um serviço de saúde e ele não é bem aceito. Quebrar um pouco essa barreira com o paciente, né? Ser colaborativo com ele, sempre que possível. Então, definir objetivos significativos e específicos em conjunto com o paciente. Então, propor, entre aspas, metas reais para ele, né? Fazer combinações que sejam plausíveis e que ele consiga alcançar e que ele se sinta de alguma forma estimulado. Ser compreensível, porque até 80% da obesidade, segundo esse artigo, pode ser determinada geneticamente. Então, não é só fechar a boca ou parar de comer uma comida X que vai emagrecer, que vai ter a fórmula da magreza, né? Até porque o foco na magreza, ele não é algo muito, muito saudável, como o próprio artigo já fala. Além disso, é importante que se tenha consciência do ambiente, do local onde vai ser feita a consulta, né? Então, cadeiras com braços e limites de peso podem ser restritivas para pessoas obesas que vivem com obesidade. Espaços apertados com cadeiras de encosto podem ser difíceis de acomodação. Então, preferir cadeiras sem o braço, né? Que eu ilustrei com um sofazinho maior também.
No artigo também fala que os equipamentos médicos adequados devem ser disponíveis em espaço reservado. Então, ter uma balança que comporte o peso do paciente, se for pesar o paciente, cuidar com a fita métrica, se for fazer circunferência de cintura, né, para que não seja algo constrangedor para o paciente também. E aqui tem alguns exemplos de abordagens na comunicação com a pessoa vivendo com obesidade. Então, o primeiro exemplo é: tenha certeza de que os problemas que você teve estão relacionados ao seu peso. Então, trocar essa frase por você se importaria se falássemos sobre seu peso? Como você pensa que está? Então, é algo que é um pouco mais empático, né, para se tratar com o paciente. E talvez traga muito mais abertura para ele falar sobre a questão do peso do que a primeira sugestão. Outro exemplo é: com o seu peso, você realmente precisa fazer mais exercícios. Ou, em termos de dieta agora, você obviamente não está seguindo a planilha de dieta. Trocar essa frase impositora, né, por é fantástico você ter retomado a natação. Não se preocupe que seu peso ainda não diminuiu. O benefício para a saúde vai além da perda de peso. Então, estimular os pontos positivos, né? A pessoa ter retomado a natação, ter retomado uma atividade física, é super importante. Ao invés de ficar batendo na tecla de que precisa fazer mais exercício. É muito mais estimulante a segunda forma, né? E aqui um terceiro exemplo é: idealmente, seu IMC, que é a sua altura em relação ao seu peso, deve estar entre 18 e 25. Entre 30 e 35, você é considerado clinicamente obeso. Das medidas que você fez hoje, você certamente cai nessa categoria. Então, aqui a gente vê um tom muito julgador, né, em relação ao paciente, e colocando ele muito numa questão de estar dentro de uma faixa, de um IMC, de medidas corporais. E o exemplo que se coloca, né, como mais adequado é: como você disse, seu peso subiu um pouco. Ou você disse que gostaria de perder peso porque está se sentindo sem fôlego. Então, mostrar o porquê que a perda de peso seria importante e não cobrar uma perda de peso do paciente. Seria muito mais interessante e talvez e não é tão julgador para o paciente, né? O paciente se sente mais acolhido, se sente mais compreendido também. E não tem aquele tom de alguém que está te julgando ou te cobrando. Outros aspectos importantes apresentados pelo artigo, então, é reconhecer as ações positivas, né? Mesmo que elas não tenham resultado na alteração de peso ou da circunferência de cintura, que é, por exemplo, retomar atividade física, mas ainda não houve a perda de peso. Tudo bem, que legal que tu tenha retomado a atividade física. Pontuar sempre os pontos mais positivos, né? Então, aterrorizar o paciente sobre os riscos de complicações futuras não é algo útil. Normalmente, as pessoas que vivem com obesidade, elas sabem dos riscos que elas estão correndo sendo obesas, vivendo com obesidade. E então, a gente ficar aterrorizando elas não vai ser algo que vai trazer algo para mudança de comportamento alimentar dela, ou para perda de peso, se for necessário. Os profissionais de saúde, eles podem ter um papel importante na redução do estigma da obesidade nos sistemas de assistência médica, acertando a conversa com pessoas vivendo com obesidade. Então, existe o estigma dentro da própria classe de profissionais de saúde. Então, a gente fazendo essa desconstrução já é muito importante para que nós possamos atender os pacientes de uma forma mais digna, mais empática, né? Aqui também fala que o estigma pode afetar negativamente a saúde mental e física do indivíduo vivendo com obesidade e resultar no não envolvimento com o sistema de saúde, né? Então, a pessoa, por se sentir tão não compreendida, ela sequer procura o sistema de saúde. Também fala aqui no artigo que a linguagem usada para discutir a condição de quem vive com obesidade é de suma importância para alcançar benefícios a longo prazo. Então é isso, né? Ter uma linguagem mais empática, mais afetiva, não tão julgadora, né? Não ter uma linguagem não verbal julgadora também, né? Aquelas caras e bocas
que muitos profissionais acabam fazendo, quando o paciente conta alguma coisa, acaba afastando ele, né? E a gente quer que esse paciente continue o tratamento, que ele vá ao profissional de saúde, que ele faça um tratamento multiprofissional muitas vezes, né? Então a linguagem é muito importante para se ter benefícios a longo prazo. A educação para os profissionais de saúde sobre as causas subjacentes da obesidade e uso de linguagem apropriada e útil demonstraram melhorar a experiência em saúde de pessoas vivendo com obesidade. Então, reforçando a questão da linguagem e da desconstrução do estigma dentro dos profissionais de saúde, né? Aumentar a conscientização e usar a linguagem apropriada, os profissionais de saúde podem desempenhar um papel na redução do estigma da obesidade em sistemas de saúde. Então, é muito importante que os profissionais de saúde se eduquem para que esse estigma caia por terra, né? Para que ele diminua e para que as pessoas consigam ser atendidas de uma forma mais digna. Então, o estigma do peso na nutrição contemporânea ele é real, principalmente relacionado às pessoas vivendo com obesidade. Então, ele existe de fato, né? A obesidade ela é uma doença e ela está associada a comorbidades de fato, mas nem por isso o tratamento e a conduta precisam ser feitos de forma punitiva para o paciente. É importante que a gente traga esse paciente mais para o meio da saúde, né? Para o tratamento, porque todo paciente merece respeito, independentemente do seu peso. Então, é importante que isso fique bem registrado, né? Que o paciente, ele não é o peso dele. O paciente é muito além disso, né? O paciente passa por estigmas ao longo da vida inteira, né? Seja na família, nas relações sociais, no consultório médico. Então, é uma pessoa que ela está em sofrimento em vários momentos da vida dela. Então, é importante que nós sejamos profissionais e agentes da mudança, que nós tratemos as pessoas vivendo com obesidade de uma forma mais digna e sem tantos preconceitos. Por hoje é isso, agradeço a Tamara pela oportunidade de palestrar aqui, espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil para vocês nessa desconstrução sobre o estigma do peso. Eu tenho, meus contatos estão aqui, caso alguém tenha alguma dúvida em relação a algum conteúdo que tenha ficado, talvez. E é isso, aqui estão as minhas referências. Muito obrigada pela atenção de vocês.